Lucas, capítulo de número 2, versículo 8. Lucas 2, 8. Diz assim: Ora, havia naquela mesma comarca pastores que estavam no campo e guardavam durante as vigílias da noite o seu rebanho. Pastores de ovelhas, literalmente. E eis que o anjo do Senhor veio sobre eles, e a glória do Senhor os cercou de resplendor, e tiveram o quê? O quê? Grande temor. E o anjo lhes disse: Não temais, porque eis que vos trago novas de grande alegria, que será para todo o povo, pois na cidade de Davi vos nasceu hoje o Salvador, que é Cristo o Senhor. Agora, no mesmo evangelho de Lucas, vá para o capítulo 24. Capítulo 24, versículo 1. Evangelho de Lucas, capítulo 24, versículo 1. Lucas 24, versículo 1. E no primeiro dia da semana, muito de madrugada, foram elas ao sepulcro, levando as especiarias que tinham preparado e algumas outras com elas. Elas foram visitar o túmulo em que Jesus tinha sido colocado, o corpo de Jesus. E acharam a pedra revolvida do sepulcro. E entrando, não acharam o corpo de Jesus. Não acharam o quê? O corpo de Jesus. E aconteceu que, estando elas muito perplexas a esse respeito, eis que pararam junto delas 2 homens com vestes resplandecentes. E estando elas muito atemorizadas e abaixando o rosto para o chão, eles lhes disseram: Por que buscais entre os mortos aquele que está vivo? Ele não está aqui, mas ressuscitou. Glória a Deus, amém. Pode sentar no seu lugar. Ele não está aqui, mas já ressuscitou. Deixa eu descobrir quem é que está afiado na Bíblia. Pastor Rômulo não vale, viu? Eu vou devolver quarta-feira, viu? Pastor Rômulo não vale. Quem é que sabe na Bíblia onde é que está o primeiro outdoor da história? Outdoor. O que é outdoor? É uma propaganda, né? Onde está na Bíblia o primeiro? Quer dizer, o primeiro a gente não sabe se é o primeiro da história, mas na Bíblia ele é um dos primeiros que aparece na história. Alguém sabe? É boa, viu? Essa era boa, viu? Dava certo também, mas não é não. Primeiro outdoor da história está lá no livro do profeta Abacuque, capítulo 2, versículo 2. Deus diz para o profeta: Eu vou te entregar uma visão, você escolhe umas tábuas, escreve o que eu vou te mostrar, destaca, coloque em algum lugar, para que até quem passe correndo consiga ler, consiga enxergar e entender a visão. Deus gosta de dar notícia, né, pelo jeito? Deus então está ensinando a propagar alguma coisa. Deus está falando de propaganda, noticiando. Deus então está chamando o profeta para colocar uma placa e anunciar uma verdade. Uma das grandes estratégias que existe de evangelização, de missões urbanas, é usar outdoor também. Há muitas igrejas, vamos ter condição um dia, né? Vamos ter condição. Colocar no outdoor uma boa frase, uma frase cristã, algo que chame a atenção. Deus gosta de propagar as coisas boas, sim ou não?
Mas como é que nasceu essa questão de propagar? É interessante o processo da notícia, da propaganda, que futuramente vai vir à imprensa, futuramente vem o jornalismo. E eu sou muito admirador do ofício do jornalista, o bom jornalista, não aquele modelo sensacionalista, mas o jornalista que pesquisa, porque eu sempre digo nas salas de teologia que o teólogo ele é semelhante ao jornalista, porque ele se interessa pelo conhecimento e vai buscar entender o que é que está acontecendo. A diferença é que o teólogo parte da revelação da Bíblia e caminha para um propósito. O jornalista não necessariamente ele tem algum propósito, ele quer trazer o conhecimento. Mas, enfim, é muito nobre esse ofício de você buscar entender uma coisa e propagar. Mas tudo começou, essas propagandas, digamos assim, essas notícias, começaram ainda com Júlio César. Os historiadores vão dizer que Júlio César, ali pelo período dos anos 60 a.C., ele criou a Acta Diurna, ou, se você preferir, ata diurna. Ata, a gente é muito comum ver na administração de igreja, né? Estatuto tem a ata diurna, onde ele fazia propaganda dos feitos militares romanos e mandava espalhar em vários lugares as tábuas, mostrando o que é que estavam fazendo, o que é que estavam conquistando, a sua acta ou ata diurna. Os chineses, ali pelo século VIII, começaram também a divulgar notícias já escrevendo à mão. E estava nascendo aquela ideia de propagação, né? E em 1450, aproximadamente, no Ocidente, que é justamente no fim, na transição da Idade Média para a modernidade, vem o alemão Johannes Gutenberg e cria o que nós chamamos hoje de imprensa, mas ele chamava de prensa. Na época era prensa, porque ele agora descobriu foi um feito que mudou a história para sempre. Agora não era simplesmente escrever aqui, tentar copiar, agora tinha uma máquina de reproduzir, o que veio a ser futuramente os jornais. É esse invento de Gutenberg que facilita a propagação dos reformadores. A reforma protestante, que nós somos frutos da reforma protestante, ela aconteceu nesse período em que a prensa de Gutenberg surgiu. Inclusive, os escritos de Erasmo de Roterdã, que eu citei aqui há 15 dias, né, que eu tive o privilégio de escrever sobre ele. Erasmo de Roterdã ficou conhecido continentalmente porque coincidiu a invenção da prensa de Gutenberg ter ocorrido junto ali do seu período. A notícia, então, ela vai cada vez mais fazer parte de nós, habitantes deste mundo. Mas como eu falei no início, Deus gosta de dar notícia. Deus gosta tanto de dar notícia que Ele criou um ser chamado anjo. O que é que significa anjo? Mensageiro. Então Deus gosta de enviar mensagens. Deus gosta de enviar mensageiros. Anjos. Quantos anjos já anunciaram coisas vindas de Deus? Se você parar para pensar, toda vez que os anjos aparecem, eles dizem uma coisa: não temas. Por que será? Deve ser porque você vai ficar com muito medo. Quem já teve vontade de ver um anjo aqui? Dá um abraço assim, teve vontade? Olha, vou dizer uma coisa para você. Não é pecado não pedir para ver anjo. Você não está errado. Mas peça a Deus preparo. Porque teve um irmão que congregava lá na sede da Vale de Bênção, ali no Pan-Americano. O pastor Darkson trouxe uma mensagem. Isso tem uns 20 anos isso aí. Ele trouxe uma mensagem muito poderosa sobre anjos, aparições de anjos. E o homem ficou impactado. Depois eu disse quem foi esse irmão. Hoje ele está em outro ministério. E ele ficou impactado com a mensagem. E ele saiu de lá chorando, pedindo a Deus: Senhor, eu quero ver um anjo. Deus me mostra um anjo. E chorando, e chorava que soluçava. Meu Deus, me mostra um anjo. Me mostra um anjo. Chegou em casa, sentou na cama, ali, que ele
pontinha da cama e ficou pedindo a Deus para ver um anjo. Pedindo mesmo, mas ele disse que chorava pedindo para ver o anjo. De repente, ele só esqueceu de pedir preparo. De repente, quando ele levanta a vista, ele vê um manto branco balançando. Na hora ele não teve reação, ele caiu duro e dormiu. Só acordou quando o sol bateu no rosto dele. Aí quando ele acordou do desmaio, que ele foi olhar, era a toalha que ele tinha colocado para secar, antes de ir para a igreja. Aí você imagina se fosse um anjo de verdade. Se nem a toalha ele aguentou, nem a menção da possibilidade ele aguentou. Então, se você tem vontade de ver um anjo, Hebreus capítulo 13 diz que muitos, não sabendo, receberam anjos em casa. Eu tenho experiências na minha família com anjos, mas eu vou deixar para outra oportunidade para contar. Mas o fato é que existem anjos que já apareceram na sua vida e você não soube. Pode ter certeza disso. Há muitos e muitos testemunhos, relatos de pessoas que chegaram ali no momento de turbulência, fizeram alguma coisa e você foi olhar, cadê a pessoa? Muitas histórias, muitos testemunhos, muitos relatos. Mas o ponto é, Deus criou esta categoria de anjos para poder dar mensagens. Deus gosta tanto de dar notícias, que Ele criou também um chamado específico, um chamado para o homem de profeta. Deus levantou profetas, para quê? Para dar notícias. E é bom a gente lembrar que nem sempre as notícias eram boas também. Mas por Deus, pelo que Ele queria dar notícias boas. Ele anunciava um juízo para determinado povo, mas dizia, mas se vocês se arrependerem, vai ser diferente. Ele usou Jeremias muitas vezes dizendo, olha, vocês são incrédulos, vocês estão pecando, tem aí um juízo vindo aqui contra vocês. Mas se vocês derem ouvidos ao Senhor, vai ser diferente. Deus então criou os anjos, criou os profetas para dar notícias. Isso significa o quê? Que Deus gosta de dar notícias. Quando Deus chama Moisés, lá na sarça ardente, Ele diz para Moisés, Moisés, vai lá informar para o povo que está na escravidão, que eu ouvi o gemido, eu ouvi a tristeza, eu tenho visto quanto o povo tem sofrido, e eu estou propondo uma libertação. Sexta agora, fazendo nossa live, que a gente está fazendo quinzenalmente, junto com o pastor Anderson Pitombeira, comentamos um pouco sobre essa questão da libertação. Essa semana teve essa absurda tragédia, todo mundo sabe, todo mundo aqui está sabendo, evidentemente, e o que deixa muita gente com o coração, com toda razão, dilacerado, sem esperanças. O mundo é terrível, o mundo é tenebroso, mas imagine se todos os homens aceitassem a libertação que Deus tem para dar. E se todos os loucos, todos os surtados, todos os perversos aceitassem a libertação que Deus tem para dar. O mundo não seria esse lugar que é. Deus então chama Moisés para anunciar que vai vir uma libertação. Mas nós sabemos a história do povo de Israel, o povo para dar trabalho. Deus querendo libertar e eles não querendo dizer sim à libertação que Deus tem para dar. A culpa então das tragédias do mundo que acontecem nunca serão de Deus, porque Deus já mandou o recado, Deus já mandou a notícia, eu estou disposto a libertar, eu estou disposto a mudar a história. Agora Ele quer saber se você vai querer entrar junto com Ele nesta caminhada, porque no momento que nós dizemos sim para a libertação de Deus, aí sim a nossa vida fica totalmente diferente destas loucuras que acontecem o tempo todo. Deus então está propondo libertação, Deus está propondo boas notícias. Alguém sabe dizer qual é a sua religião, qual é a nossa religião? Somos cristãos. O que mais? Somos evangélicos, sim ou não? E evangélicos vêm de qual palavra?
Evangelho. E evangelho significa o quê? Boas novas, boas notícias. Então Deus gosta de dar notícias. Deus gosta de dar notícias. O tempo todo na Bíblia, Deus se revela trazendo uma notícia, trazendo uma novidade. Deus gosta de dar notícias. Você sabe que uma das coisas que mais deixam as pessoas apavoradas no mundo, especialmente quando acontecem essas coisas ruins, de grande repercussão, uma das coisas que mais deixam as pessoas apavoradas é aquela expectativa ruim de uma péssima notícia chegar. Há muita gente que vive aflito, com o coração tremendo, com a sensação de que vai chegar uma notícia ruim. Às vezes ela perde o sono, ela entra numa crise de ansiedade, porque ela acha que vai chegar algo muito ruim. E eu tenho uma pergunta para fazer para você hoje. Eu quero que você responda para você, entre você e Deus. Para o que você está se preparando? Você está se preparando para receber péssimas notícias? Ou você, mesmo contra o mundo, mantém a fé e esperança em Deus e está com o coração preparado para receber boas notícias? Você está preparado hoje para receber aquela grande notícia que vai mudar a tua vida? Você tem se preparado pela fé para o que Deus vai fazer na sua vida se você abraçar o que Ele tem para a sua vida? Você tem se preparado psicologicamente, emocionalmente, alimentado os teus dias, a tua mente com esperança, com aquilo que promove esperança ou com aquilo que traz até insônia? Deus tem boas notícias para nos dar. Deus é um Deus que envia mensageiros, envia sinais, e Ele quer só saber de uma coisa: você está esperando as boas notícias? Isso me faz lembrar muito daquele episódio do grande profeta Eliseu. Ele conhece uma mulher importante na região de Sunem, a Sunamita, como é conhecido. Ele conhece esta mulher, e esta mulher percebe pelo andar dele que ele era um homem de Deus. Ela diz para o seu marido: eu tenho a impressão que este homem é um santo homem de Deus. Só em observar, né? E ela propõe: vamos fazer um quartinho para ele, um quarto do profeta. E é interessante isso, porque ela não só reconheceu, ela honrou. É muito fácil às vezes você amar de palavras. Pastor Rômulo é um homem de Deus. É fácil dizer de palavras, mas às vezes está precisando de alguma coisinha simples e a pessoa não está disposta a andar junto, a correr junto, a ser aguerrido. É muito fácil falar muitas coisas sobre Deus. Eu tenho muita fé em Deus, eu sou uma pessoa cheia de Deus. Mas quer compromisso com Deus? Não sei, hoje não. É fácil falar, essa mulher honrou o profeta. Ela reconheceu, este homem é diferente. Ele é um santo homem de Deus. Eu vou fazer um quarto para quando ele estiver nesta região, vai ter o quarto só dele. O que é que você seria capaz de fazer? Tendo condições de fazer, como esta mulher tinha, para ter um homem de Deus perto de você. O que é que você seria capaz de fazer? Esta mulher investiu num quartinho para ter ele mais perto. Quando ele estivesse na região, pode ir lá, não precisa procurar pousada não. Vai lá, tem um quarto para você. E aí quando ele recebeu o quarto, né, para quando ele estivesse por ali, se hospedasse na casa dela, ele chamou ela para conversar. Vem cá. Ela não tinha filhos até então e seu marido já era velho. Aí o que é que acontece? O profeta, vendo que ela honrou, vendo que ela amou de verdade, não só com palavras, trouxe uma palavra profética na vida dela. Vem cá, você vai engravidar, vai nascer uma criança. Ela ficou tão emocionada que ela disse assim, o texto não diz que ela ficou emocionada, mas eu imagino que ela ficou, porque ela disse assim: por favor, não minta para a tua serva. E a gente vê no contexto que ela era uma mulher de fé, então não foi dúvida, foi porque ela ficou emocionada mesmo. Mas resumindo a história,
Passou-se ali, o menino nasceu, cresceu, mas uma vez o menino sentiu uma dor muito forte na cabeça. Saiu gritando, o bichinho gritando: ai minha cabeça, ai minha cabeça. Infelizmente ele morreu. Ele morreu. É aí que entra a questão. Às vezes a nossa vida é condicionada a pensar sempre na tragédia. Porque você pensa, um menino tão saudável, dá uma dor na cabeça, morreu. E agora? Aí é que está a diferença daquele que serve e daquele que não serve. Daquele que sabe que Deus pode reverter todas as coisas. Daquele que prefere olhar para o alto do que olhar para as circunstâncias. Quando ela viu, teve esse enorme desgosto, essa dor, ela começou a arrumar as coisas, preparar um jumento. Vou fazer uma viagem rápida, eu vou atrás daquele homem de Deus. E aí é interessante que o seu marido chega dizendo para ela: vai para onde, vai não sei o quê. Parece que ele estava muito agitado pelo texto, e ela responde algo que ficou marcado. Ela disse, né, como quem dissesse: calma, calma, vai tudo bem. Tem até um hino da harpa que diz isso, né? Vai tudo bem, sim, está bem. Você tem coragem de dizer hoje: vai tudo bem? Diga aí então para a sua vida: vai tudo bem? Ela disse: vai tudo bem. E foi-se procurar onde é que está Eliseu. Por que ela foi procurar? Porque ela preferiu olhar para o alto. Ela preferiu olhar para quem podia mudar toda a situação. A maioria das pessoas, diante de uma situação de caos, elas perdem totalmente o rumo. Esta mulher não. Tá difícil, é uma situação terrível, mas eu não vou dar o braço a torcer para o pior. Eu vou buscar quem pode fazer alguma coisa. Ela foi buscar o profeta, foi falar com o profeta perguntou: de onde vens? Eliseu tinha, só que entre a gente, viu? Eliseu tinha um dom de ouvir as conversas. Já pensou se você ganhasse esse dom? As pessoas ficavam falando dele, ele sabia o que é que o pessoal dizia. A pessoa chegava perto dele e ele assim, né? Ah, é, né? Mas dessa vez Deus não mostrou para ele. Ele disse: o que é que aconteceu? O Senhor me encobriu. O Senhor sempre mostrava o que é que o pessoal falava. O Senhor me encobriu. O que é que aconteceu? E ela respondeu: vai tudo bem. Meu Deus do céu, que fé linda. Vai tudo bem, está tudo bem. Porque eu creio que Deus pode fazer o impossível. Então ele diz o que aconteceu. Ela disse então o que aconteceu ao profeta. O menino morreu. O menino morreu. E Eliseu poderia também ficar incrédulo. Você sabia que muitas pessoas são afetadas? Ele está cheio de fé, mas aí vem um e dá uma notícia ruim. Aí a fé dele... Aí recebe uma mensagem de texto do WhatsApp. Aí, ixi, rapaz, está prestando mais não. E aí ele fica desnorteado, ele fica desesperado. Mas Eliseu disse assim para o seu discípulo Geazi: vai lá na frente e ora pelo menino, para ele ressuscitar. Oh, glória! E Geazi foi. Orou pelo menino. E sabe o que aconteceu? Nada. O menino não ressuscitou. E aí Geazi volta desconfiado. Eu orei lá, mas deu certo não. Olha, ele já tinha um motivo para poder duvidar. A mulher disse que o menino que ele profetizou que ia nascer morreu. Aí ele mandou o discípulo dele orar pelo menino e não deu certo. Ele podia dizer: é isso mesmo. Mas Eliseu disse assim: eu vou lá agora. Eu vou lá agora. E ele entrou no quarto que estava o cadáver do menino. E ele sabia em quem ele tinha crido. E ele chegou perto do menino. Ele não olhou para as circunstâncias de dor. Ele olhou para aquele que gosta de dar boas notícias. Ele se encostou no menino e o grande milagre aconteceu. O menino reviveu. Agora imagine quando abre-se a porta do quarto, quais eram as expectativas. E o que veio ao encontro daquela família é: o menino reviveu.
O menino vive. Deus seja bendito. Que notícia maravilhosa. Qual é a notícia que você está esperando receber? Qual é a notícia que você está crendo que o Senhor vai mandar? Qual é a notícia boa para a tua vida? Deus é um Deus que gosta de dar boas notícias. E sem sombra de dúvida, curiosamente, o texto que nós lemos foi escrito por quem? Vou dar uma pista. Lucas. Lucas escreveu o Evangelho. Lucas escreveu num formato jornalístico. Ele fez uma pesquisa, entrevistou pessoas. Não existia a profissão de jornalista ainda, mas ele se antecipou, entrevistou muita gente e escreveu este Evangelho tão belíssimo que é o Evangelho de Lucas. Lucas então registra duas das grandes e principais notícias da história. Tem uma terceira, mas ele falou de duas aqui. Duas das grandes notícias da história. E a primeira notícia é naquele dia que os pastores estavam no campo, deitados. Passaram a madrugada acordados, igual o Reage, não foi? Passaram a madrugada acordados. E de repente vem um clarão no céu e um anjo aparece. E o que é que acontece? Temor. Medo. O anjo diz: não temas, eis que vos trago novas de grande alegria. Você está preparado para a boa notícia? Você está preparado para o céu se romper? Deus fazer um milagre que você nunca imaginou? E viu uma grande notícia na sua vida? Você está preparado para receber esta notícia? Olha o que acontece. Aparece então um coral de anjos cantando. Com certeza foi mais bonito do que a Broadway, a Disney, ou o coral ali das crianças, né, que tem todo fim de ano no centro de Fortaleza. Apareceu um coral de anjos cantando no céu, anunciando que Jesus, o Salvador, tinha chegado. Deus gosta de dar boas notícias. Agora você imagine, você se coloque hoje no lugar daqueles pastores. Quantos daqueles homens estavam sem esperança? Quantos daqueles homens estavam com uma vida vazia, sem significado? Quantos daqueles homens foram para ali até questionando a Deus: Senhor, que vida sem graça, tediosa, nada muda, nada acontece, de repente, puf, e aparece um monte de anjos no céu cantando. Deus é um Deus que traz coisas novas. Deus é um Deus que traz esperança. Deus é um Deus que nos mostra rumos novos para as nossas vidas. E Deus diz: vão lá para Belém conferir. Vocês vão ver o menino envolto. Vocês vão ver na manjedoura aquele menino. Esta cena é tão forte que até o gênio Roberto Bolanos, criador do Chaves. Quem conhece o Chaves aqui? E quem conhece o Chapolin também? Chespirito. Roberto Bolano, ele cantou uma canção num especial de Natal, dizendo: eu queria ter sido um pastor. É lindo esse episódio, você pode procurar no YouTube. E ele ainda diz assim, né? Eu sei que também houve reis e anjos tão cheios de amor, mas nesta noite eu apenas queria ter sido um pastor. Queria ter sido um pastor. Aí tem uma parte que diz assim, né? Daqueles que na noite bela chegaram para ver Jesus. É muito linda essa canção. Tem um episódio especial de Natal, dizendo da alegria dos pastores, pedindo, falando, sonhando, se eu fosse pelo menos um pastor, dos mais simples, não estava entre os reis, não estava também dentre os anjos, mas estava no campo, homens sofredores, mas receberam uma grande notícia, e a mais importante notícia da história: nasceu Jesus, o Salvador. O que é que você está esperando receber de Deus? E sobre todas as coisas, a maior de todas as notícias é que há salvação. Tem jeito para a nossa vida. Tem jeito, Deus pode mudar, Deus pode fazer, Deus pode transformar. Há salvação, nasceu Jesus o Salvador. Mas a segunda grande notícia que acontece é a notícia que Lucas também registra no final. Esta notícia ela já vem exatamente num dia chamado hoje, a Páscoa. A Páscoa
que é o dia que nós comemoramos o quê? O chocolate não, né? Não é o chocolate. É o que foi cantado aqui hoje, né? Ressuscitou. Nós celebramos a ressurreição de Jesus. Diga glória a Deus. Diga glória a Deus mais alto. Quem é feliz porque Cristo vive, dá um glória a Deus. Jesus, aleluia. Nós precisamos entender como é que estava o coração desses discípulos. Eles estavam trancados nas casas, as portas estavam fechadas. Quando você vai ler livros sobre a cultura judaica, você descobre que o judeu não tinha o costume de fechar as portas de dia. Era comum você chegar, tá ali uma família ali tomando um café, você entrar e chegar e tomar também. Não é diferente do interior do Ceará, né? É desse jeito no interior do Ceará. Está fazendo uma tapioca, chega a vizinhança e come também. E você vai para a casa dele, come um churrasco e fica assim mesmo, é normal. No interior do Ceará. O judeu era assim, as portas ficavam abertas o dia todo. Mas os apóstolos, os discípulos ficaram com as portas trancadas. Por quê? Porque tinham matado Jesus. Toda esperança tinha sido perdida. Imagine a dor daqueles que andaram com Jesus, vendo que Jesus foi crucificado e foi morto. Mesmo Jesus tendo dito para eles, avisado, que iria acontecer tais coisas, mas eles não tinham entendido. Eles não tinham entendido. E agora eles estavam desesperados. Estavam sem ânimo para nada. Estavam tão sem ânimos, tão sem vontade, tão sem coragem, que eles só foram para o túmulo depois que foram as corajosas. As corajosas são as mulheres. Os homens ficaram trancados, não foi? Os homens se trancaram debaixo da cama, arrasados. As mulheres foram lá visitar o túmulo de Jesus no primeiro dia da semana. No primeiro dia da semana saíram e foram levando unguento. Mas imagine a dor, imagine o choro no caminho, imagine o desespero, porque no capítulo anterior está dito que as mulheres batiam no peito quando Jesus passava com a cruz, desesperadas. Qualquer um que visse Jesus ali sofrendo iria ficar desesperado. E elas estavam desesperadas, mas elas foram lá no túmulo visitar Jesus. E a primeira surpresa é que a pedra não estava mais lá. Roma tinha colocado uma pedra, tampando que precisaria de um trator para puxar, né? Mas aquela pedra não estava mais lá. Elas entram já assustadas no túmulo. E um dia nós vamos lá, caravana Vale Aldeota. Você está preparado para a boa notícia? Um dia nós vamos lá. Está lá em Israel, no túmulo de Jesus. Entraram no túmulo e não tinha ninguém. E não tinha nada. De repente o texto que lemos nos mostra que 2 anjos, fala homens, mas nós entendemos que eram anjos. Os anjos entraram ali. E o texto diz que elas olharam para baixo com medo, né? O medo é tão grande quando vê um anjo, que olharam para baixo. E os anjos dizem uma coisa assim que é tremenda. Por que vocês procuram entre os mortos aquele que vive? Olha o que ele está nos dizendo. Por que você fica procurando notícia de morte? Por que você fica ocupando tua mente com morte? Por que você fica procurando assombração? Por que você procura no lugar que não tem nada que preste? Olha o que está dizendo, não procure no túmulo, ele já ressuscitou. Ele vive. Deus não tem pacto com morte. Deus tem pacto com vida. Imagine a alegria. E quando elas chegaram aonde os discípulos estavam, elas chegaram dando a grande notícia: Jesus ressuscitou, Jesus vive. Os discípulos não estavam esperando uma boa notícia, mas receberam a maior das notícias. Deus é um Deus de esperança. Deus é um Deus que ouviu a nossa oração. Deus é um Deus que muda a história. Deus é um Deus que remove a pedra. Mas existe uma terceira notícia. Nós não lemos, não está aqui.
essa terceira notícia. Mas, curiosamente, o mesmo Lucas avisa sobre ela, lá em Atos capítulo 1. A terceira maior notícia da história ainda não aconteceu. A primeira maior notícia da história é que Jesus nasceu. A segunda maior notícia da história é que Jesus ressuscitou. E a terceira maior notícia da história não aconteceu ainda. Ela é tão importante que ela vai ser antecedida por uma orquestra musical. Os anjos irão tocar as trombetas. O mundo saberá. O mundo noticiará. Sabe aquele Jesus que um dia viveu, padeceu, ressuscitou? Jesus Cristo voltou. A terceira grande notícia da história está a caminho. Jesus Cristo vai voltar. Porque todas as profecias da Bíblia se cumpriram, e esta que é a mais importante, não vai falhar. Jesus vai voltar, e nós podemos propagar a notícia da notícia que ainda vai vir. Jesus vai voltar, ele disse que vai chegar. E o que é que Lucas disse? Lucas registrou em Atos, que ele também escreveu Atos, capítulo 1, o último momento de Jesus com os seus discípulos. Ele já tinha ressuscitado, reuniu seus discípulos, estava dando ali suas últimas coordenadas sobre como seria a igreja. De repente ele começa a subir. Imagine a cena, mais uma vez dolorosa. Imaginar que você está com Jesus, Jesus acabou de morrer, ressuscitou, você se alegrou, agora ele já está saindo de novo. Imagine. E Jesus subindo, conversando e subindo. E conversando. Imagine a tristeza naquele momento. Mas quem é que aparece? De novo, 2 anjos. Ou 2 anjos para trabalhar, né? 2 anjos aparecem ali. Por que que vocês estão olhando para o céu? Com certeza eles estavam cheios de lágrimas. Por que que vocês estão olhando para o céu? Este mesmo Jesus que vocês estão vendo subir, ele vai voltar do mesmo jeito. E vai pisar onde, pastor Romulo? E o que é que vai acontecer com o monte? Ele vai partir o monte no meio quando ele voltar. Jesus vai voltar. O mesmo Cristo que um dia foi para o céu vai voltar. E nós podemos comemorar esta grande notícia que vai ser no estrugir da trombeta. Curve sua cabeça nesse momento. Curve sua cabeça neste momento. Glorifique ao Senhor. Glorifique a Deus. Glorifique ao Senhor Jesus. O meu nome ouvirei Jesus chamar. Aleluia. Glória, glória, aleluia. Eu espero ouvir Jesus a me chamar. Quero ouvir só os homens, só os homens. Glória, glória, aleluia. O meu nome ouvirei Jesus chamar. Agora só as mulheres, bem forte. Glória. Eu espero ouvir. Aplauda ao Senhor bem forte. Vou fazer uma oração especial. Nós vamos encerrar, fique de pé. Fazer uma oração especial a você que tem se sentido atormentado, atormentada. Todos coloquem a mão no seu coração neste momento. Você que tem ficado com o coração na mão, pensando no pior, o que é que pode acontecer para piorar. Em nome de Jesus, nós vamos colocar tudo nas mãos do Senhor esta noite. E nós vamos aguardar as boas notícias chegarem. Vai ser tão grande a boa notícia que você vai ficar como quem sonha. Aleluia! Deus bendito, Deus amado. Em nome de Jesus, Pai querido. Toda dúvida, todo temor, todo trauma, Deus, nós colocamos na Tua frente. Deus, colocamos diante de Ti.
Em nome de Jesus, Pai querido, nós cremos, Senhor, que o Senhor tem coisas para fazer acontecer. Deus, em nome de Jesus, todo susto, todo medo, toda apreensão, toda ansiedade, saia hoje em nome de Jesus. Dê lugar, meu Deus, à voz de júbilo, a cantarmos com esperança, a crermos, meu Deus, no sobrenatural, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Deus, prepara o nosso coração para as boas notícias. Prepara, Deus, o nosso coração para receber as coisas grandes. Aquela ligação que vai chegar, aquele e-mail que vai chegar. Deus, em nome de Jesus, abre as portas. Em nome de Jesus, Senhor, faz bradar dos mais altos céus. Mostra, Senhor, que Tu és Deus em nossa vida e que não há, meu Deus, nenhum mal que o Senhor não possa resolver. Em nome de Jesus, enche nosso coração de esperança, enche nosso coração, meu Deus, de fé, que possamos receber agora pela fé e já estarmos convictos esta semana, já aguardando o que vem de Ti, porque o que vem de Ti é a esperança. Glória a Deus, glorifique ao Senhor bem forte. Aplauda mais forte ao Senhor. Glória a Deus. Aleluia. Os reis da terra se prostrarão ante a Ti, Senhor, e os poderosos virão a Ti e confessarão o Teu poder. Glória a Deus. Senhor, os reis da terra se prostrarão ante a Ti, Senhor, e os poderosos virão a Ti e confessarão o Teu poder, Senhor. Glória. Não apenas de palavras, reina hoje. Não apenas de palavras, reina hoje. Reina hoje, reina hoje entre nós, Senhor. Reina hoje, reina hoje, reina hoje entre nós, Senhor. Eu quero ouvir a igreja. Os reis da terra se prostrarão ante a Ti, Senhor, E os poderosos virão a Ti. Vai ser lindo esse dia. E confessarão o Teu poder. Oh, aleluia! Senhor, não apenas de palavras, reina hoje. Não apenas de palavras, reina hoje. A igreja, reina hoje entre nós, Senhor. Reina hoje, reina hoje entre nós, Senhor. Aplauda o nome do Senhor. Aleluia. Louvado e bendito seja o nome do Senhor.
Se prepare para as boas notícias. Se prepare para receber as boas notícias. E peça a Deus a sabedoria para receber essas boas notícias. E a melhor boa notícia é essa: Jesus está vivo e em breve voltará.